Vamos fazer mais uma oração, queridos? Obrigado, Senhor, por essa manhã bendita na Tua presença, em que nós podemos ouvir a Tua palavra, podemos orar ao Senhor, podemos ouvir, ó Deus, o Senhor mesmo falar conosco, ó Pai, e recebendo, assim, a nossa adoração, recebendo o nosso louvor, recebes, ó Pai, no Teu altar a nossa gratidão. Bendito seja o Teu santo nome. Ó Deus, nos ajude assim, Pai, como cantamos, a romper em fé, crer em Ti, viver para Ti, ter uma vida que honre e glorifique o Teu santo nome. Faz assim em nós, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Bom dia, amada igreja. A graça do Senhor seja sempre conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os queridos nessa manhã, a partir de 3 textos diferentes. Então nós vamos paulatinamente abrindo estes textos. Nós vivemos, queridos, uma época, um período que não é muito diferente do período que as gerações anteriores viveram, mas que extremos se tornam cada vez mais comuns. Por isso, a necessidade de nós meditarmos na palavra de Deus, conhecermos as verdades, ou a verdade que se apresenta na revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, e assim firmarmos ali a nossa fé, aquilo que cremos de verdade. Se eu fosse enumerar aqui nessa manhã os males do nosso tempo, de nossa sociedade, da geração presente, nós talvez passássemos a manhã inteira falando só sobre essas coisas. Certamente poderíamos apontar inúmeros problemas, desde os extremismos até os problemas sociais que tomam conta de nossa sociedade, ou mais especificamente, problemas políticos que nos atingem, a todos nós, brasileiros, e até os estrangeiros que possam estar aqui presentes, que atingem a nossa nação, que assolam a nossa terra. Mas dentre os inúmeros problemas, um deles, eu quero destacar nessa manhã, o relativismo. E se você leu a pastoral já do nosso boletim, aí está resumidamente aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Então a pregação se somará àqueles que já leram a nossa pastoral, aqueles que não leram terão agora uma apresentação e o resumo depois estará em suas mãos. E se você quiser compartilhar, nós temos também no nosso aplicativo, você vai lá na loja, seja para o Android ou iOS, você baixa o aplicativo da Igreja Presbiteriana de Brasília, IPBSB, e lá você tem disponível também o nosso boletim. Não só esse, como todos os outros com as suas pastorais. Meus queridos, qual é o problema do relativismo? Porque o relativismo não é coisa que se pega, não é coisa que se encontra no mercado, não é coisa que você esbarra no meio da rua. Relativismo é um desses ramos do pensamento, um desses modelos filosóficos que estão por aí e, sem que nós percebamos, já estamos envolvidos por ele, por esse relativismo. Por isso se torna algo tão preocupante, tão perigoso e tão danoso à nossa sociedade, sobretudo a nós, como crentes em Jesus Cristo, que temos nele a nossa verdade. Qual o problema, então, do relativismo? É um problema lógico, é um problema filosófico também. Quando nós pensamos o pensamento, embora pareça redundante, mas quando nós refletimos sobre o pensamento, quando nós pensamos sobre as formas de elaboração do pensamento, dos padrões, dos paradigmas, dos elementos fundamentais da sociedade, o relativismo se mostra contraditório. Tente julgar a seguinte sentença, 2 pontos, um em cima do outro. A verdade é relativa. É para pensar, irmãos, é para pensar. Tente avaliar a seguinte sentença, julgar como V ou F, lembra? Lembra da época de escola, vestibular, esses negócios aí, estudando para o concurso, então. Julgue como verdadeiro ou falso a seguinte sentença, a verdade é relativa. Veja, tem um problema lógico, eu não posso julgar essa sentença como verdadeira ou falsa, não dá para julgá-la assim, porque afirmar que a verdade é relativa é um absoluto.
Mas se eu estou dizendo pelo conteúdo da afirmativa que a verdade é relativa, então esta verdade que eu estou afirmando como absoluta também deveria ser relativa. Portanto, o relativismo é relativo. Logo, há uma contradição lógica. Se toda verdade é relativa, logo, o relativismo também deveria ser relativo. Então, o argumento do relativismo de que eu não posso crer em algo absoluto cai por terra. E ele, em si mesmo, se torna problemático. Por isso, o relativismo é uma filosofia autodestrutiva. Se nós olharmos a história da humanidade, meus queridos, nem sempre foi assim. Você que passou pelo centro universitário sabe que o debate universitário é pautado em verdades científicas, e essas verdades científicas colocaram Deus de lado. Mas nem sempre foi assim. Isso é uma construção do final do século XIX e todo o desenvolvimento do século XX, que se tornou mais agudo em nossa geração. Nós que estamos aqui, ativos, vivendo, atuando no século XXI. E talvez se torne ainda pior para as gerações seguintes, para os nossos filhos, para os vossos filhos e vossos netos. Queridos, nem sempre o debate científico foi assim. Ao longo de todo o século XVI, XVII e XVIII, a ciência estava pautada em fundamentos absolutos. Negar absolutos nos deu qual tipo de certeza? Nos deu qual segurança? Fez de nós uma geração melhor? Abandonar os absolutos fez de nós uma geração mais feliz? Diminuiu os dramas da psique? Diminuiu as nossas contradições internas? Nós teremos que concordar que, absolutamente, não. Abandonar verdades absolutas não fez da nossa geração, não fez do nosso povo, não fez dessa terra um lugar melhor para se viver, pelo contrário. Não sanou os nossos conflitos políticos, não sanou as nossas guerras, não sanou as contradições da nossa própria alma. Não tirou de nós a opressão, tampouco a perturbação que ainda continua a assolar o homem. Abandonar princípios gerais e absolutos, abandonar os fundamentos, não foi libertador para o homem, pelo contrário, tem nos levado a ainda maiores contradições. Se nós pensarmos na base, no fundamento do pensamento ocidental, a partir dos seus grandes autores, Sócrates, Platão e Aristóteles, todos eles, bem verdade, ao seu modo, buscavam a verdade. E eram capazes ainda de colocar e expressar em verdade com V maiúsculo. Seja um bem maior, fosse o sumo bem, ou fosse o campo das discussões das essências, a partir da busca do que é e não pode ser de outra maneira, do que é inalterável, do que é absoluto, as discussões da ontologia. O mundo, enfim, queridos, tem problemas seríssimos na nossa geração com a assimilação da verdade, e nem sempre foi assim. Embora o debate do relativismo tente rogar para si uma linhagem histórica, até o cinismo, no século V e IV a.C., na Grécia Antiga, buscavam uma verdade. O próprio relativismo se torna uma contradição. E o que dizer do niilismo? Por isso o pensamento de Friedrich Nietzsche e o seu niilismo se tornou, em essência, a falta de uma verdade, e não poderia se impor. Por isso as contradições que levaram à loucura de Nietzsche. Quer dizer, o niilismo como verdade absoluta disse que não há verdade, ou melhor, por que procurar a verdade? Por que o privilégio que foi dado à verdade? Por que não se torna melhor a mentira? E então, abandonando verdades absolutas, deram vazão às suas verdades particularistas, ao seu desejo pessoal, à busca pessoal por aquilo que lhe apraz, por aquilo que lhe faz feliz, mesmo que seja momentaneamente. Eis então o nosso problema principal. Se eu não consigo mudar a cabeça das pessoas, se eu não consigo mudar o padrão estabelecido em nossa sociedade,
então talvez seja importante mudar a mim mesmo. Uma vez que cada um adotou a sua própria verdade, o debate se tornou frio, não tem como mais discutir, porque a pessoa pode dizer, virando para mim, dizer assim, ok, você crê assim? Massa, legal, então não precisa discutir, fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Isso pode ser verdade, irmãos, quando nós tratamos de times de futebol, eu como um bom São Paulino, cadê o doutor Elias? Nós, doutor Elias, como bons São Paulinos, Pedro, a Bela está ali com a camiseta de São Paulo, está linda, nós como bons São Paulinos, podemos acreditar, podemos torcer, certamente há poucos, mas alguns flamenguistas aqui entre nós, e está ali o Davi, e cada um no seu, irmãos, como é que nós vamos discutir futebol, irmãos? Não tem como. Política. Meus irmãos, basta ver os grupos do WhatsApp. Não, meus irmãos, não vou chegar a lugar nenhum. Deixa eu te dizer uma coisa. Religião. Não é essa tríade que dizem por aí? Futebol, religião e política. Não há como discutir. Depende. Não sei se é relativo. Queridos, nós podemos discutir técnicas de futebol. Se é pelo gosto pessoal, não vamos chegar em lugar nenhum. Mas se nós discutimos um time que fez melhores investimentos, se nós discutimos anos de base, de formação de meninos, ali na base ainda, a partir do juvenil, nós podemos discutir uma prática sobre formação de um bom time de futebol. Isso sim é discutível, e ninguém vai discutir, ou todos assimilarão o absoluto de que se um time tem uma boa base, e começa desde os 12 anos a formar bons meninos, ele terá craques no futuro, ou se não tiver os craques, pelo menos terá dinheiro vendendo seus craques, para ter um bom time. Isso é absoluto, isso é consenso. Queridos, precisamos firmar bases, nós precisamos retornar aos absolutos, sobretudo no que diz respeito à nossa fé. Por isso o debate religioso leva a tantas atrocidades, porque cada um adotou a sua religião como verdade absoluta. Meu irmão, nós não estamos falando de religião. É por isso que quando nós apresentamos o Evangelho, nós não convidamos pessoas para serem da nossa religião. Devemos convidar pessoas para pertencerem a Cristo. Se Cristo entra no coração, se Cristo faz morada no coração de alguém, meus irmãos, naturalmente, essas pessoas se inclinarão às verdades bíblicas, encontrarão na Bíblia a vontade de Deus e caminharão conosco, não porque temos uma religião, mas porque temos em Cristo a verdade de Deus revelada a nós. Meus irmãos, nós poderíamos nos degladiar dentro da Igreja Presbiteriana de Brasília, cada um por sua verdade, se nós não encontrássemos nessa palavra um absoluto de Deus. Abra então sua Bíblia, querido, por favor, no nosso primeiro texto, o Salmo 119, verso 60. Salmo 119, verso de número 160, perdão, 160. Nós leremos todos juntos. Salmo 119, versículo de número 160. Você que tem a versão revista e atualizada, vamos ler todos juntos? Valendo. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Se nós linkássemos com o início do texto de Romanos, a verdade de Deus foi posta no coração do homem, e a questão não é se nós conhecemos toda a verdade de Deus, a questão é que negar-se a obedecer toda a verdade de Deus é indubitavelmente, sem dúvida alguma, é rebelião contra Deus. Claro que podemos ter o nosso gosto pessoal, você pode gostar de um gênero cinematográfico, você pode mais gostar de drama, o outro gosta mais de comédia. Você pode gostar mais de macarrão, o outro prefere um camarão internacional. Não interessa. Uns têm que ter arroz com feijão, ou pode ser com meu pai, o macarrão vem com feijão, senão ele não comeu. É questão de gosto, uns gostam mais, outros gostam menos. Mas em questão de revelação,
em questão de Deus e verdade bíblica, nós temos absolutos. A palavra de Deus é a verdade revelada. Outros podem não crer, outros podem questionar, outros podem até negar, mas nós, salvos, comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos dar as nossas vidas, se necessário for, precisamos morrer por esta palavra. Ainda pior, queridos, do que os valores deste tempo, deste mundo, no que diz respeito ao relativismo, é que nós, dentro de uma comunidade, de uma mesma comunidade de fé, vivamos dentro do relativismo, adotemos para nós mesmos as nossas verdades e nos neguemos a sentarmos e conversarmos sobre a fé, uma vez que cada um adotou para si mesmo a sua própria fé e não usou a Bíblia como seu referencial. O problema então se torna mais profundo, porque a minha verdade se torna a minha religião, e não mais o Evangelho que transforma, que pode gerar vida e que me ensina a aprender com o outro. Podemos então nos tornar juízes do outro, opressores do outro. Deixamos de lado então a graça, não conseguimos mais conviver com as debilidades, fragilidades do outro, e então nos tornamos mestres, juízes, doutos na sabedoria que criamos para nós mesmos. Adotamos um padrão, a meritocracia, e dizemos, aquele que se esforçou mais, aquele que se dedicou mais, aquele que gastou mais tempo dentro da igreja, aquele que orou mais e mais bonito, aquele que mais vezes leu a Bíblia, ou aquele que decorou mais versículos, se tornou merecedor da graça, quando o Evangelho desde sempre apresentou. O ladrão na cruz se tornou tão justo quanto qualquer um dos discípulos que caminharam com Jesus. O sangue que justificou o ladrão na cruz e o fez estar com Cristo no paraíso, foi o mesmo sangue que justificou a todos aqueles que caminharam toda a jornada que Cristo fez. O sangue que salvou aquele que estava no leito de morte e não teve um tempo para frequentar a igreja, é o mesmo sangue que salvou a mim, Reiner Veloso de Godoy, este que vos fala, que desde os 10 anos de idade frequentou a escola bíblica dominical. Em mim, a graça não precisou ser maior ou menor, como não foi maior ou menor no outro. Portanto, não há mérito em mim, como não há mérito nenhum em você. Os méritos são de Cristo. Nós não o atraímos, Ele nos atraiu. A obra salvadora, salvífica, bendita, que nos tornou santos para Deus, foi por meio de Cristo, não foi por meio das vezes que eu participei das reuniões de oração. Embora, queridos, tendo sido alcançados por essa graça, não para os meus méritos, mas tendo sido alcançados por essa graça, eu não posso viver agora a vida desregrada. Sabendo aquilo que Cristo fez, eu não posso deixar de participar essa semana, da nossa última semana de oração de 2017. Eu fui alcançado por essa graça, a minha vida precisa ser de oração, eu não posso deixar de estar presente essa semana. Pastor, eu não posso todos os dias. Você não pode deixar de vir todos os dias que você puder. Não pode, queridos, porque se você foi alcançado por essa graça, você sabe a real importância de se reunir como igreja, ouvir a ministração da palavra, orar uns pelos outros, dar as mãos uns para os outros e caminhar junto com o outro em fé. O Evangelho então nos ensina, eu não sou melhor, eu não sou maior, sou tão pequeno quanto todos os outros, grande entre nós é Cristo. Vamos para o segundo texto, Efésios capítulo 4, verso de número 32. Nós que recebemos a graça, nós fomos alcançados por esse amor. Efésios capítulo 4,
verso de número 32. Nós abandonamos o nosso radicalismo na convivência com os irmãos, tornamo-nos cada vez mais conhecedores da palavra, facilitadores uns dos outros, abençoando-nos mutuamente como corpo de Cristo. Vamos juntos? Efésios capítulo 4, verso de número 32, todos juntos. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, nós temos então um modelo do absoluto que nós devemos seguir, e o modelo não sou eu, o modelo não é o ungidão, o modelo não é o irmão de oração, o modelo é Cristo, o modelo é sempre Cristo. Ele é o modelo absoluto da verdade, a verdade de Deus, a verdade do Pai, o próprio Deus encarnado que diz: eu sei o que é sofrer, eu sei o que é padecer, eu sei o que é caminhar sobre essa terra e ser rejeitado, eu sei as dificuldades que vocês passam, agora, eu sei também o que é não pecar, eu sei o que é viver a vontade de Deus ao extremo, eu sei o que é cumprir a lei, eu sei o que é cumprir a vontade do Pai. Portanto, deixo-vos um modelo. A graça que eu jamais poderia conquistar veio até mim, se encarnou e tabernaculou, fez morada entre nós. Cristo então nos ensina, nos instrui. Eu preciso conhecer o caminho de Deus, então eu preciso olhar para seu Filho. Se eu não posso ver a Deus, então eu olho para o seu Filho, olho para Cristo, olho para Jesus. E olhando para Jesus, eu vejo nele o modelo absoluto da vontade do Pai. Eu encontro em Jesus o amor incondicional, eu encontro em Jesus o amor ao próximo, eu encontro em Jesus o cuidado, eu encontro em Jesus a paciência para com os ainda fracos na fé, mas eu também encontro em Jesus a firmeza do Evangelho, eu encontro em Jesus a firmeza da vontade do Pai, eu encontro em Jesus a indignação com as atrocidades que são realizadas e feitas em nome de Deus, eu encontro em Jesus a tristeza por ver a humanidade caminhar longe do Pai, eu encontro em Jesus a dor por aqueles que resolveram caminhar por sua conta e risco, com suas próprias pernas, com suas verdades particulares, e abandonaram o absoluto de Deus. A mensagem do Evangelho, querido, assumiu então, para aqueles que foram encontrados em Cristo, a alforria, a libertação para aqueles que outrora eram escravos de suas verdades particulares, abandonando assim os seus particularismos, abandonando a sua própria vontade e tomando a cruz de Cristo, negando-se a si mesmo, abraçaram a fé em Cristo, tomaram para si a cruz de Cristo e então caminham segundo a vontade do Pai. Enfim, queridos, para encerrar, descobrimos, portanto, que só é livre de verdade aquele que se torna escravo de Deus através do seu Filho Jesus. Descobrimos que liberdade de verdade não é fazer o que se quer, mas aquilo que Deus quer que eu faça. Descobrimos que a verdadeira vontade que nos impulsiona para o céu não é a vontade particular, mas a vontade de Deus realizada através das nossas vidas. E para finalizarmos, o terceiro e último texto, queridos, o Evangelho de João, no capítulo 8, no verso de número 31 e 32. João, capítulo 8, versos 31 e 32. Nós leremos juntos também esse texto.
João, capítulo 8, versos 31 e 32. Todos juntos diz assim a palavra de Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar, queridos. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a caminhar conforme a Tua vontade. É verdade, Senhor, que inúmeras vezes a nossa vontade se sobressai, ela quer prevalecer. É uma luta, Senhor, diária que nós temos. Sabe, Deus, que muitas vezes nós sequer oramos, perguntando a Tua orientação. Muitas vezes, ó Deus, oramos, buscando a Tua orientação, mas não temos a paciência de esperarmos a Tua resposta. Pai, o ideal é que oremos, aguardemos a Tua resposta e só caminhemos quando tivermos a certeza da Tua vontade. Oh meu Deus, mas que contradição há no nosso coração, que luta há na nossa alma, ó Deus. Em um mundo onde qualquer um pode adotar a sua verdade e seguir daí em diante, parece que de fato os valores se perderam. Nós passamos tantos anos, ó Deus, dentro de uma universidade, sem poder citar o Senhor, sem poder colocar o Senhor nos nossos artigos científicos, nas nossas teses, sequer na nossa monografia ou num trabalho de conclusão de curso. Fica parecendo, ó Deus, que o Senhor nunca esteve ali presente, quando na verdade, ó Pai, esse é um valor tão desconexo, ó Deus, da história da humanidade, tão desconexo, ó Deus, da Tua verdade, tão desconexo, ó Deus, daquilo que é natural do homem, buscar a divindade, encontrar-se através dos gestos de demonstração de amor que o Senhor mesmo deixou revelado para o homem através da natureza. Oh meu Deus, quanta rebelião há no nosso tempo, quanta rebeldia há na nossa geração. Meu Deus, no nosso próprio coração nos rebelamos contra Ti, ó Pai. Tantas vezes, Senhor, temos pecado como Teu povo, reunidos no Teu nome, mas embora reunidos no Teu nome, nos instigamos para dar vazão à nossa própria vontade. Ó Deus, nos degladiando, ó Pai, porque cremos em A e o outro crê de forma B, quando deveríamos nos juntar, nos debruçar sobre a Tua palavra, encontrar nela a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos menos sisudos, meu Deus, menos juízes uns dos outros, nos tornarmos mais irmãos, compreendendo mais a debilidade do outro, caminhando mais um com o outro. Agora, Senhor, nós nos encaminharemos para classes da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus, nos dá humildade para aprendermos o que os nossos professores têm a nos ensinar. Aprendermos, ó Deus, que aquilo que for bíblico deve fazer morada no nosso coração, aquilo que não for deve ser deixado de lado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos assim, maleáveis, no convívio um com o outro. Ajuda-nos assim, ó Deus, a compreendermos na Tua palavra a Tua verdade, a Tua vontade, o absoluto que vem dos céus. Ajuda-nos, ó Pai, se algum dos meus irmãos aqui tem dificuldade nessa área, ajuda-os, ó Deus, a terem fé em Ti e na Tua palavra como verdade revelada do Senhor para nós, pois ela mesma dá testemunho de Ti. Jesus afirmou, essa palavra é o testemunho verdadeiro, as Suas palavras são a verdade. Ajuda-nos através da ação do Teu Espírito Santo, ajuda-nos através do mover do Espírito Santo, que sempre está ali presente para nos convencer de que Deus, estamos errados em alguns pontos e precisamos ser moldados segundo o Teu querer. Para um mundo que abandonou a verdade, para um mundo que quer caminhar por si mesmo, com suas próprias pernas, para um mundo que trata o Senhor
como quem debate futebol, como quem debate a última literatura, ou como quem debate um gosto por qualquer alimento. Meu Deus, nos ajuda a defender a fé, nos ajuda, ó Deus, a sermos verdadeiros defensores da fé. Meu Deus, sem os extremismos que levaram às atrocidades na história da humanidade, sem sermos cruzadiças a ponto de matarmos o outro porque não crê como cremos, nos ajuda, ó Deus, a, se necessário for, morrermos por Ti, pela fé que declaramos ter em Ti, pela verdade da Tua palavra e não pelos nossos achismos. Nos ajuda, ó Deus, mesmo diante da chacota que pode vir pelo mundo. Nos ajuda, ó Deus, a levantarmos o estandarte do Evangelho e dizermos: existe um Deus, Ele entregou o Seu Filho Jesus para morrer por nós, ainda pecadores, quando não o amávamos, quando éramos rebeldes e caminhávamos distantes dEle, seja porque não reconhecíamos nele a nossa salvação, seja porque criamos amuletos, mandingas que serviam como sustentação da nossa fé e não apenas ele, seja porque nós nos auto-justificávamos e achávamos que por nós mesmos podíamos encontrar a salvação. Mas um dia em Cristo Jesus, fomos confrontados com todas as nossas agruras, com as nossas durezas, com as nossas contradições, e finalmente o Espírito Santo foi implantado no nosso coração, e Ele testifica ao nosso próprio espírito: hoje somos filhos de Deus, vivemos para Deus, pela fé em Cristo Jesus. Meu Deus, que essa verdade do Evangelho não saia dos nossos lábios, não saia da nossa mente, não saia do nosso coração, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém.